Olá, pessoal! A nossa aula de conhecimentos bancários do dia de hoje vai falar a respeito do Banco Central do Brasil. Essa autarquia em caráter especial, criada lá pela Lei 4595 de 1964. Então vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, conhecimentos bancários, Banco Central do Brasil. Bom, mas se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Aqui nós temos vídeos semanais de conhecimentos bancários, economia, atualidades. Se você gostar dessa aula também, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário. Isso é importante para que a plataforma do YouTube entenda que essa aula tem relevância e assim a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para você. Legal? Então, pessoal, a nossa questão fundamental é a seguinte, né? Antes da Lei 4595 de 1964, como é que era definido a política monetária, a política cambial, a política creditícia do nosso país? O Brasil tinha lá uma estrutura bastante precária. Eu tinha um chamado Conselho Superior da SUMOC. A SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito, e esse Conselho Superior da SUMOC, ele dava as diretrizes da política monetária e também da política creditícia e cambial. Do outro lado, eu tinha então a SUMOC, que era um órgão de supervisão, a Superintendência da Moeda e do Crédito, que aplicava as normativas e as políticas derivadas do Conselho Superior. O Brasil, até 64, não tinha um banco, né, para chamar de Banco Central. Então, o Banco do Brasil, ele funcionava de maneira a atuar como banco comercial, como um banco de varejo e também como um banqueiro do governo. E a emissão monetária era feita, então, pelo Tesouro Nacional. Tudo isso muda com a Lei 4595 de 64, que vai instituir a criação do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central do Brasil, motivo desta aula. O Banco Central, de lá para cá, ele se constitui como uma autarquia em caráter especial, o que significa dizer que ele tem uma autonomia administrativa, operacional, financeira e patrimonial. A gente vai poder observar que essa característica é da administração indireta. E nesse caso, então, o Banco Central atua como administração indireta na supervisão e fiscalização de 4 importantes mercados: o mercado monetário, o mercado creditício ou de crédito, o mercado cambial e também o mercado de capitais. Então, aqui você tem que ter uma atenção na hora da prova, porque o Banco Central ele é também um agente de supervisão do mercado de capitais, junto com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, no mercado de capitais, a supervisão e a fiscalização é dupla, prioritariamente pela CVM, mas também atua ali o Banco Central do Brasil. Bacana? Então vem para cá, acompanha comigo. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal em caráter especial, integrante do Sistema Financeiro Nacional, criado lá em 31 de 12 de 64, com a promulgação da Lei 4595. Ele é uma autarquia, o que significa dizer que ele é um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para o melhor funcionamento, uma gestão administrativa e financeira descentralizada. Bacana? Bom, nós sabemos então que o Banco Central tem lá 2 grandes missões, né? O primeiro é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Então vamos tentar entender o que vem a ser isso. O Banco Central, ele tem como uma das suas atribuições fundamentais o combate à inflação. A inflação é o aumento generalizado e sustentado do nível de preços dentro da economia. E por que
que a inflação ela é um problema, porque a inflação corrói a capacidade de compra da renda, sobretudo das famílias mais pobres, contribuindo para a desigualdade social. Por um outro lado, a inflação desorganiza o sistema comparativo de preços. E aí, os agentes econômicos têm dificuldade em saber exatamente qual é o seu custo, qual é o preço adequado para o mercado dos seus produtos e serviços. Por um outro lado, eu tenho que a inflação ela é um problema porque ela desorganiza as contas públicas, porque o governo tem dificuldade em calcular qual é a sua receita e a sua despesa real, que é receita e despesa nominal menos a variação da inflação. Se eu tenho uma inflação muito alta, eu desorganizo as contas do governo. Então, a primeira função fundamental do Banco Central é exatamente tentar garantir a estabilidade do valor da moeda. Leia-se aí o combate à inflação. Legal? Olha para cá. Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar da sociedade. É preciso lembrar que a palavra fomentar significa incentivar. Então, é responsabilidade do Banco Central incentivar o bem-estar da sociedade, na medida do possível, garantindo lá a redução das flutuações da atividade econômica, que por vezes trazem queda do produto interno bruto e aumento da taxa de desemprego. Mas, para além disso, é função do Banco Central ser o agente executivo das decisões do Conselho Monetário Nacional. E aqui, de novo, você tem que ter atenção. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo do subsistema normativo, o que significa dizer que ele dá a norma, a regra, a forma com a qual deverá ser orientado as ações, dos agentes econômicos. E aqui eu tenho que o Conselho Monetário Nacional, ele define a regulação, a norma e o regulamento. Mas quem executa, quem é o agente de execução, é o Banco Central do Brasil. E, portanto, é o Banco Central do Brasil que é o órgão de execução das decisões emanadas do Conselho Monetário Nacional e é ele também que vai implementar as políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Bacana? Voltando aqui, então, eu tenho que ele é o agente executivo das decisões do Conselho Monetário Nacional e, claro, atua na supervisão do sistema financeiro nacional em 4 mercados importantes, né? Vamos botar um asterisco aqui, porque ele atua em 4 mercados extremamente importantes. O mercado monetário, o mercado cambial, o mercado de crédito e, como vimos ainda há pouco, ele atua também no mercado de capitais. Então, lembrando sempre que no mercado de capitais atua na supervisão e fiscalização a CVM e o Banco Central. Bacana? Bom, entendido isso aqui, então, eu preciso lá agora tentar entender quais são as atribuições do Banco Central do Brasil. Então, ele tem uma série de atribuições, algumas delas nós já comentamos aqui. O primeiro, ele é o órgão de supervisão e de fiscalização do sistema financeiro nacional em 4 mercados importantes. Repito, mercado monetário, mercado creditício ou de crédito, mercado cambial e o mercado de capitais. Mas o Banco Central, ele é o agente emissor da nossa moeda, que é o real. E aí não importa se a moeda física, a moeda cunhada, a moeda papel, tudo bem, a nota, ou a moeda digital. Isso porque o Banco Central do Brasil se prepara para o lançamento do Drex, que será a moeda digital brasileira. Por um outro lado, o Banco Central, ele é o fiel depositário, ou seja, é aquele que guarda as reservas compulsórias dos bancos comerciais,
os depósitos voluntários dessas instituições e também a reserva cambial brasileira. Por um outro lado, o banco é aquele que vai implementar a política monetária, a política cambial, a política creditícia e, desde 1999, ele implementa também a política de metas de inflação. O Banco Central é aquele que vai fazer a fiscalização das instituições e, eventualmente, a intervenção extrajudicial nas instituições para garantir a solidez e a solvência do sistema financeiro nacional. Legal? Então, olha para cá, confere comigo. Então, ele é o agente de supervisão do sistema financeiro nacional, mas ele é o banco dos bancos e, portanto, ele é o emprestador de última instância, o que significa dizer que o banco atua através do redesconto, emprestando crédito de curto prazo para os bancos comerciais, a fim de garantir a liquidez, a disponibilidade de dinheiro, a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. Ele é o emissor da moeda, tanto do papel moeda quanto da moeda metálica, e agora ele se prepara para o lançamento, da moeda digital, essa moeda digital, que é o nosso Drex, tudo bem? Que deve atuar até o final de 2024 ou no início de 2025. Nós sabemos que ele é o agente de fiscalização das instituições financeiras e ele também é o agente que eventualmente vai punir essas instituições caso elas não se comportem adequadamente perante a legislação. E essa punição ocorre na esfera administrativa. Por um outro lado, ele é também o banco que vai aplicar a intervenção e a liquidação extrajudicial das instituições financeiras, vai ser o agente executor da política monetária, da política cambial e da política creditícia, lembrando que quem formula essas políticas é o Conselho Monetário Nacional. Então, a formulação dessas políticas fica a cargo do Conselho Monetário Nacional, mas a execução fica a cargo do Banco Central do Brasil. Ele também é o fiel depositário do depósito voluntário e do depósito compulsório dos bancos comerciais, bem como das reservas internacionais do Brasil. No outro lado, ele é aquele que também vai implementar o regime de metas de inflação. E, para isso, ele vai coordenar, sobretudo, a política monetária, de maneira muito especial, a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic meta, para alcançar esse objetivo. Legal? Sendo assim, eu tenho então aqui um organograma que você tem que ter atenção na hora da prova. Então, eu tenho o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo máximo, e aí eu tenho as entidades supervisoras, ligados ao Conselho Monetário Nacional, o nosso Banco Central. E o Banco Central atua em 4 mercados, sobretudo naquele mercado de intermediação financeira, que nós chamamos de mercado de intermediação ou subsistema operacional, que inclui os bancos comerciais, os bancos de investimento e também os bancos múltiplos. Bacana? 3 pontos, então, para você ter atenção. Mas eu preciso te lembrar novamente, se você está gostando ou gostou dessa aula, não esqueça de deixar o teu like, deixar o teu comentário, compartilhar e se inscrever no nosso canal. A imensa maioria daqueles que assistem às nossas aulas não são inscritos. E com a inscrição, a gente consegue manter a aula gratuita de qualidade para você. Bacana? Então vem para cá, porque eu tenho 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é que o Banco Central é um órgão de supervisão do sistema financeiro nacional, ele é responsável pela implementação da política monetária, da política cambial, da política creditícia e do regime de metas de inflação,
e é uma autarquia em caráter especial. Bom, pessoal, eu quero te convidar a assistir essas duas aulas que estão no card aqui em cima. Nós temos uma playlist completa aqui no nosso canal de conhecimentos bancários. Tenho certeza que fará diferença na sua preparação. Legal? Com isso, nós encerramos então essa nossa aula por aqui, desejando para você um fortíssimo abraço e bons estudos.